Paraná Business, um estado de negócios. Patrocínio Vestibular FESP. Sua carreira começa aqui. Realização Band Curitiba. Apoio N Mídias. E Realiza Vídeo. Nosso convidado hoje no Paraná Business é Volney Bettiol. Ele é um dos fundadores da Bematec e é do conselho de administração da empresa. A empresa que é líder de mercado, nasceu aqui no Paraná e é da área de automação comercial. Volney é uma história muito interessante porque nasceu na universidade. Você, na sua formação como engenheiro eletrônico, e o seu parceiro de trabalho, o Marcel, no começo do trabalho já pensavam na possibilidade de criar um negócio próprio. Isso foi no final dos anos 80. Como é que foi realizar esse sonho? Olha, Vili, foi muito bacana, né? Porque no início surgiu uma demanda de uma empresa aqui do Paraná, que era a Lapsen, atual Percons. Eles fabricavam equipamentos de telex e trouxeram um problema, né? Eu e o Marcel analisamos o problema e encontramos uma solução. A partir dali a gente viu a viabilidade de formar uma empresa para pegar daquela ideia, virar um produto e do produto viabilizar a empresa. Isso foi no trabalho que vocês tinham na fase da pós-graduação, então, dentro da Universidade Tecnológica do Paraná. Foi um projeto de final de curso, no curso de mestrado em informática industrial. Qual foi o problema que apareceu especificamente e daí surgiu depois a empresa? A empresa tinha uma oportunidade de exportação dos equipamentos de telex. Só que os equipamentos de telex tinham sido desenvolvidos para o mercado brasileiro, então eles imprimiam em caracteres romanos. E essa oportunidade era de exportar para os países arábicos. E os caracteres então teriam que ser arábicos. E a empresa não tinha tecnologia para fazer essa mudança na impressão. E ela trouxe o problema e nós resolvemos o problema da empresa e fizemos com que ela imprimisse em qualquer caractere, em qualquer língua no mundo todo. E aí vocês perceberam que haveria um nicho de mercado para criar a própria empresa e poder crescer nessa área? Isso. O produto que a empresa usava, eu chamava assim que era um Frankenstein. Ela comprava uma impressora, tirava o gabinete, pegava umas partes e peças e acoplava no equipamento de telex. E a gente olhou aquilo e falou, puxa, mas a gente pode fazer um produto do jeito que ele precisa, da forma que ele precisa, com as dimensões que ele precisa, muito mais avançado tecnologicamente e mais barato. E aí então foi a oportunidade que a gente vislumbrou. Veja, nós estamos falando de 89 ali, já pré-abertura do mercado brasileiro, né, da reserva de mercado que existia até 89. Então nós tínhamos a clara noção que não seria com impressoras de telex que nós teríamos uma empresa por mais uma década. E naquele momento o que nós fizemos foi desenvolver uma plataforma, uma tecnologia de impressão que fosse possível de ser aplicada em outros mercados. Então esse foi talvez a grande sacada inicial que nós tivemos no início da empresa. E vocês eram muito jovens. Você tinha, no caso, então, um pouco mais de 20 anos quando surgiu a oportunidade? 22 para 23 anos. E aí, como é que foi criar a empresa? Quando é que surgiu a ideia de criar como empresa, mesmo uma pequena empresa, mas começar como empreendedor? Olha, a gente vivia muito esse mundo de tecnologia, criando empresas. Tanto eu como o Marcel, a gente lia muito livro daquelas histórias das empresas na Califórnia, HP, Microsoft. Aquilo estimulava a gente. E a gente falava, puxa, por que a gente não pode fazer aqui também? Né? Talvez sem conhecer... Aquela coisa que o jovem, né, pelo desconhecimento, cria coragem, né? Talvez se a gente soubesse das dificuldades, a gente não teria começado. Mas a gente acreditava muito que se tinha um conhecimento que a gente tinha, se a gente aplicasse aquilo para alguma coisa muito específica no mercado, que atendesse uma demanda, a gente teria um espaço. Vamos relembrar, principalmente para quem é mais jovem. Antigamente, toda venda dependia de uma nota. Isso valeria até para o supermercado. Preenchimento de nota, papel carbono, uma demora, o erro do preenchimento da nota. A solução que vocês criaram foi a automação para que isso fosse feito rapidamente. Exatamente, ou seja, com a abertura da reserva de mercado, as empresas começaram a utilizar computadores para fazer o tradicional. Primeiro atender a burocracia, ou seja, fazer a parte de governo, contabilidade, contas a pagar, contas a receber. Depois as empresas perceberam que podiam automatizar a atividade fim. Então o comércio, por exemplo, além de ter o computador lá na retaguarda controlando as operações da empresa, ela falou, puxa, eu posso controlar na loja, que afinal de contas é onde eu ganho ou perco dinheiro. E ela então começou a introduzir computadores na loja. Só que o computador tinha que, o final do processo era um documento fiscal. E esse documento fiscal tinha que ser impresso numa impressora muito grande, muito cara, o formulário da nota fiscal era muito claro. O que nós fizemos foi desenvolver uma impressora pequena, específica para aquela aplicação, que pudesse imprimir num papel tipo daqueles de calculadora,
baixo custo, uma bobina barata, e viabilizava então o uso da automação comercial pelo varejo no Brasil inteiro. Sem esperar, vocês acabaram então revolucionando a forma de fazer comércio no Brasil, nas lojas, nos bancos, através dessa possibilidade de uma pequena impressora. Não sei se a forma de fazer comércio, né, mas agilizamos, né, a realização do comércio. Sim, sem muita pretensão à época, isso acabou sendo uma realidade. Os bancos foram os primeiros a perceber o potencial? Foram. Na verdade, os bancos sempre investiram muito em tecnologia aqui no Brasil. Se a gente voltar na época, né, início dos anos 2000, nós tínhamos uma inflação muito grande, então os bancos tinham que se automatizar para poder exatamente fazer com que as suas transações pudessem acontecer rapidamente. Então os bancos foram os primeiros a utilizar computadores nos caixas bancários em larga escala. E ao lado de cada computador precisava ter uma impressora que autenticava os documentos bancários. Vocês foram procurados para isso? Nós fomos procurados pelas empresas de tecnologia que forneciam soluções para os bancos. Porque já tinha uma tecnologia avançada naquela época, nessa linha. Isso, Vili. Com a abertura de mercado, empresas como IBM, Unis, HP, são grandes multinacionais nessa área, elas entraram no mercado brasileiro e viabilizaram essa automação bancária. Só que faltava uma impressora, né? E a Bematec, então, foi a empresa escolhida por todas elas para fornecer essas impressoras aos bancos. E na sequência veio depois a área comercial. As lojas. Logo no início, nós começamos o produto pensando nas lojas. Os bancos foram mais rápidos e a gente atendeu essa demanda no banco. E de 93 até 95, praticamente, a gente vendeu quase que 90% do nosso faturamento vinha da área bancária. Mas a origem da ideia veio para o comércio, veio para o pequeno estabelecimento comercial, para o estacionamento, para a loja, para a farmácia, para a videolocadora. O primeiro cliente nosso, inclusive, foi uma videolocadora ali na Praça Espanha, né? Ele tinha lá uma videolocadora, até esses dias eu passei lá e está lá a impressora. A primeira impressora estava lá sendo utilizada até hoje. Né? Eu ainda pensei, puxa, a gente está deixando de ganhar dinheiro, né? Esse cara está usando essa impressora há quase 20 anos, poxa. Mas o início foi no comércio. Agora, o comércio ele só deu o boom após o Plano Real. E a questão do capital? Porque vocês eram dois jovens saindo da universidade, com boas ideias, mas sem dinheiro. Como é que vocês resolveram a questão do capital para levar a ideia adiante? Olha, tanto eu como o Marcelo, a gente é muito claro que sem capital essa empresa não cresceria, né? Nós víamos no momento em que o mundo olhava o Brasil como uma oportunidade, ou seja, você tinha então concorrentes muito estruturados vindo para o Brasil e nós falávamos, não, nós vamos entrar nesse mercado nesse momento. Ou seja, ou nós entrávamos montando fábrica, estruturando uma área de pesquisa e desenvolvimento, estruturando uma área comercial, ou seja, sem capital a gente não conseguiria sobreviver. Então nós tínhamos isso claro. E fomos muito abertos a buscar esse capital. No início, a gente buscou o BADEP, né? Em 90 a gente bateu lá no BADEP. O BADEP recebeu, olhou o projeto, mas, né, se a gente voltar no tempo, acho que, se não me engano, o governador era o Álvaro Dias e ele tinha, naquele momento, decidido por fechar o BADEP. E o BADEP estava fechando. Então os técnicos do BADEP falaram, a gente gostou do teu projeto, porém o BADEP não vai mais funcionar. Recomendo vocês a procurar o BNDES ou o BRDE. Nós somos ao BNDES, o BNDES olhou o projeto e falou, olha, vocês estão começando, o BNDES não tem linhas para uma empresa que está começando. Mas eu e o Marcelo continuamos, né, à procura e por uma coincidência, um professor nosso cruzou num voo com um empresário aqui do Paraná que queria investir na área de tecnologia. E aí nos apresentou e deu certo. Esse empresário representava um grupo de 7 pessoas e eles então investiram na empresa em 91. Foi o capital inicial para a gente poder desenvolver os primeiros produtos. E vocês conseguiram dar o retorno rapidamente, então, a esse capital que entrou? Isso, eles são sócios até hoje. Claro que esse capital já se multiplicou várias vezes. E o retorno, eles investiram em 91. Eu acredito que em 93, 94 eles já tinham retornado o capital. O interessante é a sua análise, porque você percebia no comércio que as pessoas criavam lá sistemas alternativos para resolver a questão da impressão, com pequenas bobinas. A partir dali você viu que havia um problema e equacionar esse problema foi o caminho daí para, havendo a solução, produzir em grande escala. É verdade. Eu me lembro que quando a gente estava ainda lá no curso de pós-graduação, eu tinha uma preocupação muito grande de não entrar naquela do acadêmico que desenvolve uma solução e sai em busca de um problema, né? Então a gente falava, não, a gente precisa ter um problema real e encontrar uma solução para um problema real. E naquela época, jovem, a gente, né, frequentava bares e eu lembro que eu olhava nos bares uma impressora grande com o pessoal chamava kit bic, né? Era uma caneta que eles cortavam no meio, punham uma bobina e imprimia
as notas ali numa impressora grandona, mas aquilo era um trambolho no balcão. Eu olhei aquilo e falei, puxa, por que não a gente fazer algo mais eficiente? E aí surgiu a ideia da mini impressora. Na mesma época em que vocês começaram a crescer, as grandes empresas de tecnologia, principalmente aqui da região sul, estavam fechando. O que é que fez a diferença? Por que vocês cresceram quando todos os outros estavam praticamente desativando a sua tarefa? Porque, vamos lembrar, houve a abertura do mercado para a área de informática e os produtos chegaram aqui muito baratos. Acho que a grande diferença foi que a maior parte das empresas, elas sobreviveram no Brasil sobre o guarda-chuva da lei de informática. Nós surgimos já sem esse guarda-chuva, então nós tínhamos que se virar, né? Nós tínhamos que criar uma empresa eficiente, uma empresa inovadora e principalmente uma empresa que tivesse a capacidade de ler a demanda do mercado e rapidamente responder essa demanda do mercado. Eu lembro que a gente trabalhava muito com essa frase lá, nós não precisamos e não devemos ser líderes em tecnologia, mas a gente tem que ser líderes na aplicação da tecnologia. Surge alguma coisa no mundo que se adequa ao nosso mercado, nós temos que ser o primeiro a levar essa tecnologia para o nosso cliente. Nós vamos para o intervalo, já voltamos com o Paraná Business. Hoje, nosso convidado é um dos fundadores da Bematec, o Volney Belchiol, que está aqui conosco no Paraná Business. Já voltamos. O Paraná Business tem hoje a presença de Volney Belchiol. O Volney é um dos fundadores da Bematec, que é líder de mercado no país na automação comercial. Volney, vamos entender o que é hoje a Bematec. Começando depois de 16 anos praticamente de trajetória de dois jovens universitários que estavam se formando, conseguiram capital, tiveram uma grande ideia e aí essa ideia se expandiu. O que é hoje a empresa de vocês? A Bematec é líder em automação comercial. No Brasil? No Brasil. Ela atua fora, mas a liderança é no Brasil. Internamente, a gente costuma dizer o seguinte, que o negócio da Bematec é tornar o varejo mais eficiente. Então, o que a Bematec faz? A Bematec faz com que o empresário do varejo se preocupe com o cliente dele, com o negócio dele, em ganhar dinheiro. E deixe a preocupação de tecnologia com a Bematec. Então, a Bematec leva toda a tecnologia para que ele possa fazer a gestão do seu negócio. A presença em outros países, na China, Taiwan, Estados Unidos, existe limite para esse crescimento ou você vê o mercado muito grande ainda a ser conquistado? Olha, o mercado é muito grande, não só no Brasil, na América Latina, mas no mundo todo. Se você tirar o mercado americano e alguns países da Europa e Japão, aonde nós vamos no mundo, a gente encontra oportunidade para o produto da Bematec. Só que nós sempre fomos muito pé no chão, muito focados e atualmente a gente está focando no mercado brasileiro e americano. Vocês resolvem o problema do software e também do hardware. Cuidam do equipamento e também o programa para esse equipamento. É uma solução completa, então, para cada empresa. Perfeito. É o hardware, ou seja, todos os equipamentos que vão numa loja, mais o software de gestão da loja, e aí o treinamento, o suporte, a manutenção, para garantir que aquela tecnologia que o cliente comprou seja efetivamente utilizada em prol do negócio dele. Foi conhecer o mercado interno que fez a diferença? Afinal, tinha tantas outras empresas estrangeiras que poderiam ter entrado nesse mercado também. Agora vocês desenvolveram um sistema que resolvia o problema do comerciante brasileiro e dos bancos e que também hoje resolve em outros países. O que é que levou a essa diferença para que vocês conseguissem manter a liderança do mercado por tanto tempo? Foco no mercado, a capacidade de ler, entender a demanda do mercado e atender com a tecnologia adequada. Ou seja, não se empolgando com a tecnologia e levando uma tecnologia que o mercado ou o cliente não precisa. É entender o problema dele, encontrar a tecnologia adequada e ser rápido, inovador e colocar aquilo para o cliente. O que é o projeto de vocês para o futuro da Bematec? Como é que vocês veem o futuro da empresa hoje? Transformar essa liderança que hoje é nacional numa liderança internacional. E vocês têm encontrado essa receptividade? Como é que tem sido a luta por mercados novos, mercados mais fechados normalmente para uma empresa que vem da América Latina? Não é natural, né? Você chega no mercado americano, no mercado europeu, se a pessoa ela ouve falar de uma empresa brasileira de tecnologia, isso não é comum, né? Então ele não entende. Se ele não entende, ele não compra.
né? Então, a receptividade tem sido muito difícil, né? O que a gente tem feito é atuar de maneira focada em alguns mercados na América Latina e nos Estados Unidos a gente decidiu comprar uma empresa no mercado americano para poder acelerar o processo de entrada lá. É uma empresa nascida na universidade, nascida em tecnologia e depois solidificada a partir disso. Qual é o papel da universidade? Você acha que a universidade poderia gerar outros empreendedores, como foi o caso de vocês, se voltasse mais à visão empreendedora, não a visão apenas de formar para ser empregado? Não tenha dúvida, eu acho que a universidade ela tem um papel fundamental em criar a cultura do empreendedor no aluno, desde o primeiro dia que ele entra na escola. O empreendedor, se a gente for trazer na essência da palavra, é o elemento que faz o processo da destruição criativa, né? Ou seja, ele cria algo novo, algo melhor, mais eficiente que o anterior, então ele gera uma evolução no processo. E essa inovação, essa destruição criativa, você adquire através do conhecimento que é obtido na universidade. Ocorre que as nossas universidades ainda elas estão muito voltadas para a geração do conhecimento unicamente, não para a geração de negócios. Então os professores, por exemplo, são medidos por papers, por teses de mestrado e doutorado, na qual eles são orientadores, e eles não são medidos se eles fazem um projeto como empresa. Isso para mim é uma distorção, porque você cria uma separação muito grande entre o que é acadêmico é bom e o que é empresa não é bom. A outra questão importante, parece que no Brasil nós temos uma punição para a empresa que cresce. Tudo aumenta, a tributação, e muitas vezes até o empreendedor fica tentado a continuar pequeno para continuar no simples, continuar numa situação mais cômoda para a administração. Não tenha dúvida, se a gente comparar, por exemplo, o Brasil com os Estados Unidos eu considero o mercado mais empreendedor, a sociedade mais empreendedora no mundo, né? Eu costumo dizer que lá uma empresa nasce, ela tem 3 caminhos, ou ela cresce e abre o capital em bolsa, ou ela cresce e é vendida, ou ela não cresce e morre, né? Mas ela não fica perpetuando como micro e pequena empresa. No Brasil, infelizmente, nós temos uma legislação tributária muito pesada, fiscal e tributária que dificulta as empresas de desenvolverem os seus negócios, expandirem os seus negócios. E aí, para resolver isso, o que é feito com o pequeno? Ele precisa ser protegido. Então você acaba criando um arcabouço legal que protege a micro e pequena empresa, agora vai proteger o empreendedor individual. Agora, se ele começa a crescer como empreendedor individual e começa a contratar gente, ou se a micro e pequena empresa começa a aumentar o seu faturamento, aí ela perde aquela condição. Então o estímulo ao empresário é permaneça pequeno que você continua com incentivo. Se você crescer, você perde o incentivo. O fim do papel é alguma coisa já dentro da perspectiva futura? Vocês já pensam tecnicamente para isso, para resolver a situação que vai se criar? Ou ainda por um longo tempo teremos, pela questão da documentação, a necessidade da impressora, que é o principal foco de vocês hoje? Essa é uma boa pergunta, é uma pergunta que está em todo o planejamento estratégico que a Bematec faz nos últimos 15 anos. Né? Ou seja, o que nós vamos fazer quando acabar o papel? O fato é que eu acredito que surgirão soluções alternativas, hoje já existem soluções alternativas, por exemplo, você vai, compra um determinado produto e você recebe o comprovante da compra através de um e-mail na sua casa, no seu escritório. Então já tem soluções desse tipo, mas ainda está muito distante em acabar o papel. Como o nosso foco é na automação comercial, a Bematec é uma das empresas que está trabalhando, inclusive, para minimizar a necessidade da impressão em papel. O que você diria hoje para o jovem que sonha em fazer uma trajetória parecida, pelo menos se tornar empreendedor e deixar de ter a necessidade de sair à procura do emprego num longo prazo? Primeiro que ele não pare de sonhar, né? E sonhe grande. Eu costumo dizer que sonhar grande, sonhar pequeno, custa da mesma forma. Então, já que é para sonhar, sonha grande. Mas não fique só no sonho, né? Ou seja, transforme esse sonho num plano de negócios e coloque esse plano de negócio para operar, ou seja, atraia gente competente, gente diferente de você, gente que tenha competências complementares. Se o teu negócio vai demandar capital, estruture a sua operação de forma que você possa atrair esse capital também. E aí, tendo gente, tendo capital e sonhando grande, colocando esse sonho no papel com um plano de execução claramente bem definido, eu tenho certeza que vai ter sucesso. Mas vocês nunca perderam o foco, apesar do sonho, na necessidade do cliente, entender o que ele precisa, como é que vai se resolver, com um bom produto, com
com preço, na verdade, atender a necessidade desse cliente. É verdade, ou seja, é cabeça nas nuvens e pé no chão, né? Ou seja, você tem que realmente... Não adianta você vir com ideias milaborantes e depois não testar isso e perceber que o teu cliente ou o teu mercado não quer. São pouquíssimas empresas e pouquíssimas pessoas no mundo que têm habilidade, como tem o Steve Jobs, que ele arrisca dizer o seguinte: não pergunte o que o teu cliente quer, porque o cliente não sabe o que você quer se você nunca levou algo muito novo, né? Mas empresas como o Apple são poucas no mundo, então eu acredito muito no inverso, ou seja, realmente vai para o mercado. Às vezes você não precisa perguntar para o cliente, mas observe o cliente, veja a demanda, a necessidade e a dificuldade dele, procure responder essa demanda. A chance de você ter sucesso é muito maior. Um grande desafio é provar que existe tecnologia, que existe solução num país que é visto como um país atrasado tecnologicamente. Como é que é essa barreira quando você vai levar essas soluções para outros países desenvolvidos, mais desenvolvidos? Essa é uma preocupação que nós temos na Bematec há muito tempo. Eu costumo dizer que se tem alguém que vai entrar nesse mercado, a Bematec tem que entrar junto. Então, só que ela não pode entrar antes, ela tem que entrar junto. Então, o que nós fizemos? Nós abrimos um escritório nos Estados Unidos há mais de 10 anos, abrimos um escritório na Europa, mais especificamente na Alemanha, que funcionavam como antenas para perceber o que tinha de tecnologia surgindo no mundo. Agora, nem toda tecnologia que surge, ela madura e vai para o mercado. Quando ela está pronta para ir para o mercado, ela vai ser fabricada na China. E a entrada dos Estados Unidos e Europa para a China passa por Taiwan. Então, em 2002, nós abrimos um escritório em Taiwan. E em Taiwan, a gente faz um co-desenvolvimento entre Taiwan e Brasil, Curitiba. Toda vez que a gente percebe, então, uma nova tecnologia surgindo no mundo e essa tecnologia indo para o mercado, a gente capta isso lá em Taiwan e rapidamente desenvolve isso. Parte em Taiwan, parte aqui em Curitiba e lança no mercado, muito junto com a indústria mundial. Com essa vivência de empresário, pelo conhecimento que você trouxe da universidade, essa visão de mercado internacional, como é que você vê o seu estado hoje? No crescimento tecnológico, na tentativa de retomar novamente investimentos, atração de empresas e também geração de negócios por aqui? Olha, Billy, sendo muito franco, eu tenho muita preocupação com essa situação. O Paraná já foi o segundo polo de informática no Brasil, perdendo só para São Paulo. Eu hoje estou desatualizado, não sei exatamente qual é o posicionamento, mas às vezes na própria Federação das Indústrias eu me relaciono com outros empresários e tem poucos empresários nessa área de informática. Então, o Paraná hoje não é, ele é um estado competitivo, mas não é o mais competitivo em termos de país. Agora, o que mais preocupa não é isso, é com a competitividade do Paraná e do Brasil perante o mundo. Se você muda a Bematec aqui por alguns quilômetros e cai na Argentina, por exemplo, você está trabalhando num arcabouço legal dentro do Mercosul, numa legislação cuja o custo fiscal e tributário vai girar em torno de 18%. Estando aqui no Paraná, você está falando em 44%, 45%. Então isso preocupa, né? Ou seja, de tornar o Brasil menos competitivo. O que a Bematec está fazendo isoladamente, individualmente, é mantendo base industrial hoje nos Estados Unidos. Por incrível que pareça, é mais barato você contratar uma equipe de pessoas para pesquisa e desenvolvimento no mercado americano que no mercado brasileiro, e uma base industrial na China. Então nós temos hoje P&D Brasil, Curitiba, P&D em Long Island, nos Estados Unidos, e P&D em Taiwan. Bases industriais, Curitiba, em Long Island, nos Estados Unidos e na China. Ou seja, com isso a gente consegue realmente ser uma empresa competitiva em qualquer ambiente. Agora, olhando não apenas o caso da Bematec, olhando de uma maneira geral, me preocupa muito, porque eu acho que se nós não tomarmos o cuidado e criar um ambiente mais competitivo para as empresas, nós vamos ver poucas empresas, especificamente na área de tecnologia, instaladas aqui no Paraná no futuro breve. Tá certo. Vônei, muito obrigado pela presença conosco e parabéns pela história que vocês têm lá na empresa. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado a você também que acompanhou o Paraná Business. Até a próxima semana. Paraná Business, um estado de negócios. Patrocínio Vestibular FESP. Sua carreira começa aqui. Realização Band Curitiba. Apoio N Mídias. E Realiza Vídeo.